Olá, queridos amigos da Novo Tempo, que satisfação cumprimentá-lo mais uma vez aqui no programa Bíblia Fácil. Como você já percebeu, nós estamos num cenário novo. Isso mesmo, nós estamos dentro do pátio do santuário. Nós construímos aqui nos estúdios da Novo Tempo, tentamos reproduzir parte daquilo que era o santuário terrestre. Por quê? Porque a partir de agora começa uma nova temporada do programa Bíblia Fácil e a nossa temática será o santuário. Eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e a participar conosco. Santuário, pastor, esse tema é importante na Bíblia. O que nós temos para aprender sobre o santuário? Bom, eu queria dar para você alguns motivos. Na realidade, eu queria dar 4 motivos para você. Por que estudar o tema do santuário? Ele é relevante na Bíblia? Claro que é. O primeiro motivo para estudar o santuário é que o santuário era o centro do pensamento dos escritores bíblicos. Ou seja, quando a Bíblia foi escrita, a mente dos escritores estava voltada para o santuário. Mas por que voltada para o santuário? Porque o santuário é como se fosse uma espinha dorsal de toda a Bíblia. Pegue, por exemplo, o Pentateuco, os primeiros 5 livros de Moisés. 45 capítulos no Pentateuco fala sobre o santuário. Pegue os livros dos profetas, tirando Moisés, os outros escritores do Antigo Testamento, mais 45 capítulos falam do santuário. Pegue os salmos da sua Bíblia. Sabe o que eram esses salmos? Eram os hinos, as músicas que os levitas cantavam no santuário. Pegue, por exemplo, o Evangelho de João. Você vai perceber que o Evangelho de João foi sistematizado de acordo com as festas judaicas. Olhe para as epístolas de Paulo. As epístolas vão apresentar Jesus como oferta, sacerdote e sumo sacerdote. Olhe para o Apocalipse. Ele está dividido em 7 cenas e cada uma dessas cenas começa no santuário celestial. Então, o primeiro motivo para estudarmos o santuário é que o santuário era o centro do pensamento dos escritores bíblicos. Mas eu tenho um outro motivo. Qual é o segundo motivo? A vida do povo de Israel estava centralizada no santuário. Sabe o que isso quer dizer? 91 dias por ano o povo de Israel passava no santuário. Entre os sábados semanais, os sábados cerimoniais, as festas religiosas, o povo de Israel passava 91 dias por ano no santuário. Então você acha que o santuário era importante para Israel? Sem dúvida, 91 dias por ano no santuário. Mas há um terceiro motivo. Vou dar para você agora o terceiro motivo. Tudo o que acontecia no santuário era uma figura ou sombra das coisas celestes. O que isso significa? Significa que aquilo que acontecia no santuário apontava para o ministério de Cristo, para o sacrifício de Cristo e para a obra que Deus ainda faria por seu povo para gerações vindouras. Então nós chamamos o santuário de antítipo, porque ele vinha antes do tipo. Cristo é a realidade e o santuário era uma sombra da realidade que é Cristo. Mas há um último motivo. O pecado surgiu no santuário e é no santuário que ele precisa ser resolvido. Como assim? O pecado surgiu no santuário? Sim. Você se lembra de Lúcifer, o anjo querubim cobridor? Ele estava no santuário. Se o pecado surgiu no universo, no coração de Lúcifer, quer dizer que o pecado começou no santuário e é no santuário que ele tem que ser resolvido. Por isso, o tema é muito importante e você é muito bem-vindo. E para darmos início a esse estudo a respeito do santuário, a primeira lição, nosso primeiro tema, vai ser o santuário celestial. E a proposta desse primeiro estudo é mostrar para você que, de acordo com a palavra de Deus, há um santuário no céu. Existe um santuário no céu. Essa é a primeira proposta do nosso estudo de hoje. Mas antes de começarmos, eu queria oferecer para você este DVD aqui. E sabe o que é esse DVD? Nós fomos a Israel e num santuário como este, construído lá no deserto de Timna, nós gravamos todos os temas que você vai acompanhar a partir de hoje no Bíblia Fácil. E esse DVD é um presente da Novo Tempo para você.
Você quer o DVD? Basta você ligar para nós, 0 Operadora 12 21 27 3121. Se você preferir, mande um WhatsApp para nós e nós vamos enviar para a sua casa. O WhatsApp é 12 98100 1615. Ou então acesse o blog do programa, novotempo.com/Bíblia Fácil. Esses são os 3 canais que você tem para pedir esse DVD que nós gravamos em Israel com toda essa temática do santuário. Isso é um presente da Novo Tempo para você, tá bem? Agora, eu não vim para cá estudar a Bíblia sozinho. E eu queria que você conhecesse agora quem nós convidamos para essa temporada. Eu quero começar aqui, por esse lado, com meu amigo Dr. Rui Cunha. Dr. Rui, seja muito bem-vindo ao programa Bíblia Fácil. Bom dia a todos, pastor Arilton, Novo Tempo. Para mim é uma honra estar aqui com o povo de Deus para estudar e me aprofundar na Bíblia. O senhor está vindo de Salvador, na Bahia, é isso? Isso. O senhor é baiano? Sou baiano, médico, oftalmologista. Oftalmologista. Na Bahia, e cancelei toda a minha semana para fazer uma imersão na Bíblia. Esse tema, para mim, é algo palpitante. Oh, mas que bênção, viu? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por esse esforço em estar aqui. Doutor Rui não está sozinho. Ele veio acompanhado com a esposa, que é a Gal Cunha. Gal, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que está aí o coração pronto para a nossa temporada do Bíblia Fácil? Está muito feliz, não só pelo ambiente, e quando você falou que nós estamos inaugurando esse santuário, parece que meu coração assim, deu aquela abertura maior. E realmente, assim, eu estou muito emocionada e feliz também. Gal, você é muito bem-vinda, viu? Que alegria ter você com a gente, tá bom? Amém. Representando bem a Bahia. Eu quero continuar na Bahia. Outro oftalmologista, Jonalito. Tudo bem, Jonalito? Tudo bem, pastor. Você sabe, eu encontrei Jonalito lá em Ilhéus, não foi? Ilhéus. Eu estava tomando desejum no hotel lá em Ilhéus e aí eu fui conhecer Jonalito e a esposa Adriana. Okay. E eu os convidei para o Bíblia Fácil e eles bondosamente aceitaram. Você é baiano? Baiano, natural onde? de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. Isso. Disseram que é a Suíça baiana. A Suíça baiana. É verdade? Cidade maravilhosa, um friozinho gostoso. Um abraço a todo o pessoal da Bahia e de Vitória da Conquista. Já estive lá várias vezes, viu? Beleza. Eu gosto daquela cidade, viu? É. Agora resido em Salvador há muitos anos. Está muitos anos em Salvador. Sou médico oftalmologista, né? E não veio só. Hein? E não veio só. Casado com a Adriana há 27 anos. Há 27 anos. Isso, temos 2 filhos, né, Olha. maravilhosos. E graças a Deus estou muito feliz de estar aqui agora para aprender e estudar a obra de nosso Criador, né? Amém. Jonalito, seja bem-vindo. Ok, Viu? muito obrigado. Adriana Sena da Silva, você é pedagoga, é? Eu sou pedagoga. Há quantos anos você é pedagoga? Eu sou pedagoga de formação. Aham. Nunca exerci a profissão, fui bancária por 10 anos. Bancária. Isso. Ok. E aí, como é que está o coração? Pronto para a nossa temporada do Bíblia Fácil? Muito, muito. Está ansiosa ou expectativa com o tema? Tô ansiosa. Quero sair daqui enriquecida e me aprofundar nas escrituras. Amém. Que bom. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigada. Próximo casal que você vai conhecer agora é um casal muito querido. Nós conhecemos lá na cidade de Uberlândia. Um abraço para todos os mineiros. Eu sempre digo isso aqui, você sabe que eu sou mineiro, né? Eu sempre puxo aí o queijo para o meu lado. Eu ia falar sardinha, né? Mas em Minas a gente puxa o queijo para o lado da gente. Márcio é vereador lá pela cidade de Uberlândia. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado, pastor Arilton. Para mim é uma honra, um prazer, uma satisfação muito grande, desde que a gente se teve juntos algumas vezes, né? Aham. E hoje, para mim, é uma realização de um sonho e uma grande conquista. Espero realmente sair daqui também enriquecido pela graça de Deus e ainda mais, sobretudo, pelo conhecimento. Amém. Você percebeu pelo timbre da voz, pela posição, que ele é homem de TV, né? Ele apresenta também programas de TV lá na cidade de Uberlândia, uma pessoa muito querida, tem grandes projetos sociais, eu conheço um pouquinho do trabalho dele. E ele veio acompanhado da esposa, né? A Débora Nobre. Isto. Débora, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você é de Uberlândia mesmo? Sou natural de Mirandópolis, tá? De São Paulo. Ah, você é natural de São Paulo e foi importada para Minas Gerais. Para Minas Gerais. Há quantos anos você está em Uberlândia? 25
25 anos. 25 anos. Isto. Também sei que vocês têm 2 lindos filhos, né? Um casal, Um casal, Arthur e a Laura. né? E a Laura, viu? Isto. Que bom. Muito bem-vindo vocês Muito dois, obrigado, tá bom? Alegria pastor. recebê-los, tá bom? Prazer é todo meu. Nossa próxima convidada é uma advogada, vem lá do Rio de Janeiro, Simone. Fala chiado, né, Simone? Tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Simone, eu sou do Rio de Janeiro, Zona Oeste, especificamente Campinho. Eu estou muito feliz de estar aqui. É uma oportunidade para mim ímpar. E eu sei que eu vou sair daqui transformada. Amém, Simone. Nós também estamos felizes. Quero, por extensão, mandar um abraço a todos os cariocas, todos os fluminenses, né? Não posso esquecer também. A você do estado do Rio de Janeiro, que é tão carinhoso com a Novo Tempo, com o programa Bíblia Fácil, viu? Seja muito bem-vinda, viu? Vai representar aqui o Rio de Janeiro para nós. Ainda da Bahia, minha amiga Cristiane Santos. Tudo bem, Cristiane? Tudo bem, pastor. Cristiane, você é juíza lá em Salvador. Há quanto Isso. tempo, Cristiane? 20 anos. Há 20 anos, viu? Conheci a Cristiane outro dia lá em Salvador, uma simpatia. Falei, essa mulher tem que ir no Bíblia Fácil. E ela conseguiu fazer o ajuste dela lá para estar aqui. Obrigado, viu, Cristiane, pelo esforço. Eu que agradeço, pastor. Para mim é uma honra enorme. Não consigo nem descrever assim em palavras, porque estudar a Bíblia, ter a oportunidade de conhecer, né, essa história de amor É verdade. com a humanidade. É isso mesmo. E eu só posso agradecer Amém. a oportunidade. Muito obrigado pelo esforço de tirar uma semana para estar com a gente aqui, participando das gravações, tá bom? E eu tenho aqui, então, o último casal para ser apresentado, que é o nosso querido amigo Francisco Cota. Ele é engenheiro aposentado, vem lá de Vila Velha, olha aí, da terra das boas praias, né, Francisco? É isso mesmo. Seja bem-vindo, viu, amigo? Obrigado, pastor. Obrigado a Novo Tempo, que me fez esse convite, que eu honro muito isso. Eu fico gratificado por esse convite. E estudar esse tema, para mim, vai ser importante, porque eu não conhecia melhor que vou conhecer hoje. Aham. E para mim é uma honra. Muito obrigado bem-vindo, por viu, isso. Francisco? E ele não está só. A Silvana Magna, a esposa, acompanha. Tudo bem, Silvana? Graças a Deus, tudo ótimo. Você eu sei que o Francisco é carioca, né? Que está emprestado no Espírito Santo. E você? Eu é nasci capixaba? em Colatina. Ah, você veio lá da Princesinha do Norte, Isso, né? só que eu fui para Vila Velha com uns 2, 3 anos. Foi criado ali, então. Em Vila Velha. Canela Verde, né? Isso. Canela Verde, né? Canela Verde. Moro na Praia da Costa. Aham. Meu nome é Silvana, já falei, tenho 2 filhos maravilhosos, é o Apoliano e o Francisco, e agora eu recebi de Deus uma netinha, Alice. Olha, já é avó. Estou muito feliz, Olha e aí. muito feliz, pastor, de estar aqui. Prazer Era é um nosso, sonho, Silvana. viu? E esse Que sonho bom. está sendo realizado. Amém, que muito bom, viu? grata. Eu não posso deixar de mandar um abraço para todos os capixabas, né? Eu sou mineiro, fui criado em Cariacica e tenho um carinho especial por esse estado maravilhoso do Espírito Santo. Um abraço para todos vocês. Então temos aqui representação da Bahia, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Minas Gerais, a região Sudeste, né? E a região Nordeste bem representada. E você que está em casa nos acompanhando, você também é muito bem-vindo. O primeiro tema que vamos estudar, o Santuário Celestial. Vamos ler alguns textos agora que vão nos mostrar na Bíblia que existe um santuário no céu. Agora, como você já sabe que é o nosso hábito aqui, a gente não abre esse livro, a Bíblia Sagrada, sem antes fazer uma oração. Eu queria convidar você de casa que está nos assistindo a fechar os olhos e orar comigo agora, pedindo a bênção de Deus para o estudo que vamos ter. Nosso Pai querido, estamos com a Tua Palavra em nossas mãos, queremos abri-la mais uma vez para estudar a Tua vontade, para compreender mais a respeito desse tema tão importante que é o santuário. Por isso que o Teu Espírito nos dirige a partir de agora, em todos os momentos, e que a Tua vontade se cumpra em nossa vida, oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, aqui já estamos todos com Bíblias nas mãos. Estudar o santuário é estudar as lições dadas na Bíblia sobre a redenção humana por meio do sacrifício e sacerdócio de Jesus Cristo. Então, o santuário apontava tanto para o sacrifício quanto para o sacerdócio. E nós vamos perceber a beleza desse tema.
A Bíblia usa as expressões templo, santuário e tabernáculo de forma intercambiável, como sinônimas. Ora, está se falando do santuário construído por Moisés no deserto. O nosso cenário se pautou por esse santuário. Ora, se refere ao templo construído por Salomão, que substituiu a tenda móvel do deserto. Ou ora, está falando do próprio santuário celestial. Então, as expressões templo, santuário e tabernáculo na Bíblia, elas podem se referir a essas três coisas. E hoje vamos começar aprendendo sobre o santuário celestial. O primeiro texto que eu queria convidar você a abrir está aqui em Êxodo 25:8. Está com a sua Bíblia aí, não está? Vamos então para o segundo livro da Bíblia. Gênesis, depois Êxodo, no capítulo 25 e no versículo 8. Esse é um verso muito especial. Assim escreveu Moisés. Êxodo 25, versículo 8. E me farão um santuário para que eu possa, o quê? Morar ou habitar no meio deles. Agora vamos para o verso 40. Êxodo 25, 40, o último verso aí do capítulo. Vê, pois, que tudo faças segundo o quê? Modelo que te foi mostrado aonde? No monte. Então veja, o santuário terrestre foi construído de acordo com um modelo que foi mostrado a Moisés no Monte Sinai. Então, quando Moisés subiu ao Monte Sinai, Deus deu para ele uma visão do santuário celestial. E de acordo com a visão que ele teve, que serviu como modelo, ele fez um santuário aqui na terra. Então, nós podemos conhecer sobre o santuário celestial através do terrestre, porque o santuário terrestre foi construído segundo um modelo celestial. E você vai perceber que há uma relação estrutural e funcional entre os dois santuários, o celeste e o terrestre. Então, esta ordem de Deus da construção de um santuário seguiu um modelo. E que modelo Moisés seguiu? O santuário celestial. Então, antes que o santuário terrestre fosse construído, a Bíblia já fala de um santuário no céu. Agora, quando vamos para Apocalipse, olha o que escreveu João no capítulo 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha onde? No céu. E foi vista o quê? A arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Em visão, João foi levado até esse santuário, no céu. E quando João chegou lá, abriu-se o santuário e dentro do santuário, o que João viu? A arca da aliança. Então veja, o Apocalipse prova de que há um santuário no céu. Dentro desse santuário também tem uma arca. É por isso que o terrestre tinha uma arca, porque ele foi copiado do celestial. O celestial foi modelo para ele. Um outro detalhe interessante. Se sempre existia um santuário, sempre houve um santuário no céu, em algum momento esse santuário passou a ter relação com o ser humano. E quando isso começou, essa relação com o ser humano? Com a origem do pecado. Então você tem, antes do pecado, a existência do santuário no céu e pós-pecado. Só que antes do pecado, qual era a função do santuário? Pelo menos duas coisas ficam claras na Bíblia. Primeiro, o santuário servia para a morada de Deus. Olha o texto que eu vou ler com vocês agora aqui. Êxodo 15, 17. Veja, em Êxodo 25 é que você tem a ordem para que Moisés construa um santuário. Agora,
10 capítulos antes, não havia santuário terrestre. Êxodo 15, verso 17. Assim escreveu Moisés: tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação no santuário. Antes que a ordem fosse dada a Moisés: Moisés, me faça um santuário. 15 capítulos antes, Moisés já escreveu: o Senhor aparelhou, o Senhor construiu um santuário para a tua habitação. Então, o santuário servia para a habitação de Deus. Esse era um propósito. Mas há um segundo propósito. E esse segundo propósito é um local de adoração. Olha o que diz o Salmo 134, nos versos 1 e 2. Bendizei ao Senhor vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. O santuário era um local de adoração. Eu tenho outro verso da Bíblia, que é no Salmo 150, verso 1. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai no firmamento, obra do seu poder. Então vamos voltar aqui ao meu gráfico. Antes da existência do pecado no universo, já havia um santuário. E quais eram as funções desse santuário? Litúrgicas. Deus habitava no santuário e no santuário ele era adorado. Então, antes de haver pecado no universo, o santuário tinha uma função litúrgica. Deus aí morava e aí ele era adorado. Por quem? Por todos os seres que ele criou. Os anjos, os querubins, os serafins e outros mais. Agora, em nosso universo, em algum momento, surgiu o pecado. Você tem na Bíblia 2 capítulos que falam de forma clara sobre a origem do pecado no universo. Usando o rei de Tiro como uma figura para Satanás, olha o que escreveu primeiro o profeta Isaías, no capítulo 14, versos 12 em diante. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. Sabe, o rei de Tiro, nessa profecia, ele está tipificando o anjo Lúcifer, que disse no seu coração: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus eu vou exaltar o meu trono e eu serei semelhante ao Altíssimo. A criatura quis ser maior que o Criador. Aqui nós temos a gênese do pecado no universo. E ela começa onde? No coração de um anjo. O outro profeta que nos ajuda a entender esse tema é Ezequiel. E Ezequiel diz assim, Ezequiel 28. Tu eras querubim da guarda ungido. Preste atenção nessa expressão. Querubim da guarda ungido. Tu eras sobre Satanás. Te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus. Na Bíblia, Monte Santo de Deus é uma alusão ao santuário. Lá permanecia Lúcifer, no Monte Santo de Deus. No brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Ele é uma criatura. Até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Surgimento do pecado, pelo qual te lancei profanado fora
do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Aqui você tem a origem do pecado no universo, e ela surge no coração de um querubim cobridor. Sabe o que significa essa expressão querubim cobridor? Você se lembra da Arca da Aliança? Onde havia 2 querubins de ouro sobre ela esculpidos? Pois Lúcifer tinha uma dessas funções. O anjo querubim cobridor. Ou seja, ele estava na presença do próprio Deus. E de maneira irrazoável e ilógica, o pecado surge. Como que você explica o mal surgindo no coração de um ser santo? Como que você explica o pecado num universo que era pleno de harmonia e felicidade? Não dá para explicar. Porque o pecado, em última instância, ele sempre será irrazoável e ilógico. Mas foi aí, no santuário, que o pecado surgiu. Então, se o pecado surgiu no santuário, é no santuário que ele tem que ser resolvido. E é por isso que a gente está aqui. Amiga. Pastor, o versículo diz que Deus lancei-te por terra. Tá? Por terra tem a ver com o planeta Terra. Ah, muito boa. E por que não outro planeta, já que é o universo? Ok. Por que planeta Terra? E a expressão por terra é terra? Muito boa pergunta que nós temos. Nós vamos agora para o intervalo. E quando voltarmos, você não vai sair daí. Nós vamos responder essa pergunta e entendermos como foi essa expulsão de Satanás do santuário. Eu volto daqui a pouquinho. Meu nome é Rui Cunha, sou médico oftalmologista, presidente do grupo DEORC, Hospital de Olhos, na Bahia. Estou aqui com a minha esposa, Gal. Tenho 5 filhos e 3 netos. Já tenho uma história longa com a Igreja Adventista, desde que me mudei para Itabuna, onde nós montamos nosso primeiro hospital, que nós sempre atendemos o convênio Proasa da Novo Tempo, e muitos pastores nós atendemos até hoje de toda a região. Meu nome é Marigrácia Cunha, eu sou casada com Rui Cunha há 42 anos, nós temos 3 filhos e 3 netos, né? Moramos em Salvador, na Bahia. Eu creio assim que vocês têm uma didática e como ensinar a Bíblia assim, de uma forma assim, muito clara, muito ligada a tudo, né? Então a coisa se torna fácil de também aprender e de fixar. Estamos de volta com o primeiro programa dessa nova temporada Bíblia Fácil Santuário. E eu quero convidar você a estar sintonizado a partir de agora, porque nas próximas 13 semanas nós vamos estar conectados aprendendo sobre o santuário. E eu tenho um presente para você. Aqui está na minha mão. Esse DVD aqui, Santuário, o Caminho de Deus. Esse DVD, deixa eu mostrar aqui para essa câmera, nós gravamos lá em Israel, num santuário que tem montado no deserto de Timna. Também gravamos em Jerusalém, em Siló e outras regiões. Isso é um presente da Novo Tempo para você. Quer aprender mais sobre o santuário? Filmado nas terras bíblicas? Está aqui o presente para você. Como é que eu faço para ter? Você pode ligar para nós em horário comercial. 0 operadora 12 21 27 3121. Horário comercial, tá bem? Ou então manda um WhatsApp para nós. O nosso número é 12 9 8100 1615. Diga assim: eu quero o DVD Santuário. Pronto, vamos mandar para você, para a sua casa.
Ou, se você quiser, acesse o nosso blog na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Aí vai aparecer esse DVD, clica nele, preenche um formulário e nós vamos mandar pelos correios para a sua casa. Você não paga nada por isso, graças ao apoio dos Anjos da Esperança. E muito obrigado a você que é Anjo da Esperança. Quando terminamos o primeiro bloco, nós tínhamos uma pergunta que a Simone fez, né, Simone? A pergunta foi: esse anjo, Satanás, foi expulso, lançado por terra. O que significa isso? Para essa terra, não podia ter ido para outro planeta? Simone, Satanás, ao ser expulso do céu, olha o que diz o texto de Apocalipse, capítulo 12. Esse texto é chave para a compreensão desse assunto. Apocalipse, capítulo 12, fala a respeito dessa batalha cósmica que aconteceu lá no céu. E eu vou voltar depois a esse texto também. Apocalipse, capítulo 12, verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Miguel é Cristo e o dragão é Satanás. Verso 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para onde? Para a terra. E com ele os seus anjos. O diabo foi expulso do céu e Deus permitiu que esse anjo expulso pudesse tentar Adão e Eva quando o homem foi criado. Nós temos que entender que essa expulsão, ela foi anterior à criação do planeta. Agora, o diabo não teve êxito em nenhum outro planeta do sistema, com nenhuma outra criatura de Deus, a não ser no nosso planeta. Mas na semana que vem, nós vamos entender como que esta briga cósmica afetou o planeta Terra. Aí nós vamos entender a origem do pecado na Terra. Hoje estamos vendo a origem do pecado no céu. E ele surgiu dentro do santuário celestial. Então nós podemos chegar à seguinte conclusão: Lúcifer estava no santuário, era um querubim cobridor. Lembra dessa expressão do profeta Ezequiel? Tu eras querubim cobridor. Ele estava na presença do próprio Deus. De forma irrazoável e ilógica surgiu o pecado no seu coração. Ele foi expulso do céu e agora, após o pecado, o santuário celestial assume uma nova dimensão. Qual é a dimensão? Soteriológica. Se antes do pecado o santuário servia para funções litúrgicas, após o pecado ele vai agora servir também para funções soteriológicas. A palavra soter quer dizer salvador e soteriologia é o estudo da salvação. Ou seja, a partir do surgimento do pecado, o santuário torna-se o centro divino da operação de Deus, ou o centro da operação divina para a salvação do homem. E nós vamos entender melhor isso a partir de agora. Temos aqui outra pergunta. Pastor, é o seguinte, a gente sabe que Deus sabe de todas as coisas, né? Por que Ele permitiu que isso acontecesse? Jornalito, Deus permitiu porque Deus não criou robôs. Deus criou seres livres. Assim como eu e você somos, também são os anjos. Lembra desse texto que eu li de Apocalipse, que havia anjos do lado de Satanás, na batalha no céu? Porque os anjos são seres morais livres, assim como o ser humano. Eu posso escolher acreditar em Deus ou não, eu posso escolher servi-lo ou não. Isso acontece também na esfera celestial. Então, Deus não criou robôs e os anjos podiam escolher de que lado ficar. E 1/3, diz o Apocalipse 12, escolheu o lado de Satanás. Agora você perguntou outra coisa, né? O Deus sabia que isso iria acontecer? Sabia, porque ele possui o atributo da onisciência e se ele sabe todas as coisas, ele sabia que o pecado ia surgir. Agora Deus não foi surpreendido pelo pecado, ele já tinha um plano e esse plano havia sido estabelecido, como vamos ver em Apocalipse 13, versículo 8, antes da fundação do mundo, ok? Doutor Rui. Ainda neste tema,
A atração pelo mal é herança humana dos seres divinos? Não. Nós não herdamos a maldade ou a natureza pecaminosa porque houve anjos que se rebelaram. Nós nascemos com tendência para o pecado porque o nosso representante, Adão, cometeu o pecado lá no início. Então, a partir do pecado de Adão, todo ser humano nasce com tendência para o pecado. Mas não há uma relação do pecado dos seres celestiais com a propensão humana pecaminosa. Isso se remonta ao Éden. E vamos ver isso com mais detalhes no nosso estudo, porque o santuário tornou-se agora um centro de quê? Salvação. E Deus estabelece então no santuário um sistema para salvar a humanidade. Sim, meu amigo Márcio. Pastor Arilton, veja bem, a gente vê que a partir do pecado, o Senhor toma a iniciativa da soterioridade, né? Veja bem, aí ele parte para a criação do homem e também já parte para um plano de salvação. Isso aí. É isso. Uhum. Então o santuário passa a ter essa função. Uma nova atividade agora que não tinha antes. É o maior plano que Deus tem para a humanidade. Isso aí. Que é a salvação. É isso. É isso aí. Então veja, agora o santuário é o centro onde Deus opera para a salvação. Por isso uma nova função soteriológica. Agora, esse santuário não assume apenas a função de salvação. Essa função de salvação pode ser destrinchada em 3 aspectos. O santuário tornou-se um local de julgamento, uma fonte de auxílio e um centro da batalha cósmica. Vou dar para vocês 3 versos. Primeiro, Salmos 76, 8 e 9. Olha o que escreveu o salmista. Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou, ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. O santuário tornou-se um local de juízo. Por que local de juízo? Porque assim como a justiça hoje, para definir quem é inocente e quem é culpado, ela tem que levar o caso a juízo, Deus, para salvar esse e condenar aquele, também tem que efetuar um juízo. A quem Deus salvará? A quem Deus condenará? Tem que haver uma análise. Então há um juízo. O santuário tornou-se um local, e você entende muito bem, né, doutora Cristiane, esse tema do juízo? Então, para se determinar se a pessoa é culpada ou inocente, tem que haver um juízo. Tem que haver ali a testemunha, tem que haver ali as provas, os livros de registro. Isso tudo se passa na Bíblia. Todas as fases, todos os componentes. A Bíblia contém um processo judicial completo. Nós vamos ver isso com mais detalhes aqui no programa. Agora, o santuário tornou-se também um local de auxílio, onde as pessoas buscavam ajuda. Olha o que disse o Salmo 102, 19 e 20. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde o céu, baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Ou seja, Deus do santuário, Ele atende ao aflito, ao necessitado. Ele olha para a terra. Doutora Cristiane? Eu queria voltar um pouco, eu não entendi bem. Sim, pois não. Quando o Satanás soprou no ouvido do querubim, que era o guardião, um dos guardiões, ele soprou em voz, em vento. Como ele soprou no coração desse anjo? Ele era o próprio querubim. Então, no santuário, em cima da Arca da Aliança, haviam 2 querubins esculpidos de ouro. Se o santuário terrestre está copiando um modelo celestial, quer dizer que lá, junto ao trono de Deus, haviam 2 anjos mais próximos à administração do universo. E um destes era Lúcifer. E no coração dele surgiu a rebelião contra Deus, de uma forma que a gente não pode explicar. E esta rebelião alcançou
uma terça parte dos anjos de Deus. Apocalipse 12 diz que a serpente ou o dragão, com a sua cauda, ela arrastou a terça parte das estrelas dos céus. Eu acho que é Apocalipse 12, 3 o verso. E lá em Apocalipse 1, 20, diz que estrelas são anjos. Ou seja, o diabo enganou um terço dos anjos que haviam no céu. E esses foram expulsos na sua rebelião, que nós lemos no capítulo 12, verso 7 em diante. Ok? E, finalmente, o santuário tornou-se um centro do conflito cósmico. E quando nós chegamos no livro de Jó, olha o que escreveu Jó no capítulo 2, verso 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Sabe o que está acontecendo aqui? Houve um dia que Deus fez um concílio no santuário celestial. E os representantes de todos os mundos foram à presença de Deus, chamado nesse texto, filhos de Deus. E quem é que foi lá também? O diabo. Isso aqui é um evento pós-pecado. Já havia acontecido o pecado de Adão e Eva. E ele foi lá como um representante do planeta Terra. Quem era o representante original da humanidade? Adão. Mas quando Adão caiu em pecado, Satanás usurpou o direito, ou usurpou a função de representante desse planeta. Tanto é que Deus pergunta assim para ele, de onde você vem, Satanás? E ele vem de rodear a terra e passear por ela. Ele havia introduzido o pecado em nosso planeta. Isso quer dizer que o santuário recebe os seres celestiais. E agora Lúcifer teve a ousadia de lá comparecer como um representante, claro que por usurpação, da humanidade. Então o santuário tornou-se também um centro de conflito cósmico. E em Daniel capítulo 7, isso fica muito claro. Esse conflito cósmico entre o bem e o mal. E onde Cristo, Deus e o Espírito começam a atuar para a resolução do problema no universo e no planeta Terra. Simone? Pastor, esse versículo sempre me intrigou muito. Aham. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se, esses filhos de Deus eram os representantes, como o pastor falou, de outros planetas. Seres criados por Deus, Outros não planetas. caídos, Sim. certo? Então, por isso que Satanás não conseguiu entrar nesses não teve outros sucesso planetas. nesses planetas onde esses seres habitam. Porque, veja... Existe um governo, então, nos outros planetas? Claro. O céu é feito de decência e ordem. Eu poderia dizer, pastor, falar de extraterrestres? Não no termo popular como conhecemos hoje. Mas se você quer dizer que existem seres celestiais habitando outros planetas, não a Terra, nesse sentido, sim. São Ele está anjos? fora da Terra, criados por Deus. A Bíblia dá até a classificação deles. São anjos, querubins, serafins. Alguns possuem 2 asas, outros 4, outros 6. Apocalipse 4 fala de seres viventes, fala de 24 anciãos. O universo está repleto da criação de Deus. Nós somos uma partícula apenas nesse universo chamado planeta Terra. Um planeta de um sistema, de uma criação infindável de Deus. E aonde está o centro de todo o governo de Deus no universo? Santuário. É do santuário, da habitação dele, que Deus governa o universo. Aí eu pergunto para você, é interessante estudar o tema ou não? Não é interessante saber que há um santuário no céu? Deus mora lá, Deus lá é adorado. Agora o pecado surge nesse santuário e Deus tem que resolver o problema. Ele expulsa o anjo rebelde junto com os seus adeptos. E agora, Deus, o santuário passa a ser um local também de salvação, de redenção. E para isso torna-se um local de juízo, um local de auxílio divino para o que sofre.
e um local onde centraliza-se a batalha cósmica entre o bem e o mal. Então entenda, o mal, o pecado surgiu no universo, no santuário. Lúcifer manchou. Lúcifer trouxe impureza ao santuário celestial. O pecado surge no santuário e é lá que ele tem que ser resolvido. Agora, vou deixar uma pergunta para vocês hoje aqui. E qual é a pergunta? E o ser humano? Como é que ele foi envolvido nessa história? Porque nós estamos falando até agora de santuário celestial. É o céu. Deus, a sua criação. Como que o ser humano foi envolvido? Bom, em nosso próximo estudo, nós vamos entender como que o mal, o pecado que surgiu no céu, veio parar no nosso planeta. E como que eu e você, querendo ou não, estamos envolvidos num grande conflito cósmico. Esse é o tema de semana que vem, do próximo programa. Por hoje, eu queria dizer para você de que o santuário sempre existiu. O terrestre foi copiado do celestial. A princípio, esse santuário celestial era o local da habitação de Deus e o local onde ele era adorado. O centro de governo do universo. A partir do pecado, ele assume uma nova dimensão de salvação soteriológica, porque agora tem que ser feito um resgate por aqueles que pecaram. Enquanto avançamos com esse tema, você vai perceber que a Bíblia está toda ela recheada do tema do santuário. Por isso a importância de estudarmos esse assunto. Não deixe de se programar para acompanhar todos os programas do Bíblia Fácil a partir de agora, porque nós precisamos compreender mais esse tema. Por quê? Porque isso envolve a mim e a você. E assim como os seres celestiais, os anjos, foram dotados de livre-arbítrio e 1/3 deles escolheu ficar do lado de Satanás e já estão condenados à destruição, de acordo com a Bíblia, o ser humano hoje tem a opção de escolher que lado ficar. Eu e você podemos escolher, nesse conflito cósmico que nós somos envolvidos, de que lado nós vamos ficar. Por isso que o santuário é tão importante ser estudado. Aí eu pergunto para você, Deus vai pegar você e vai forçar você a fazer alguma coisa? Deus força seus filhos? Não. Deus não trabalha assim. Então Deus vai apresentando razões, apresentando argumentos. Deus vai contando a história de como tudo começou, por que nós estamos no mundo que estamos. Deus vai dando evidências para você e Ele deixa que você faça a escolha. É por isso que a palavra de Deus é clara em dizer assim, eis que põe diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Nós vamos ouvir uma música agora. Melissa Barcelos vai cantar para nós e vai cantar a respeito do santuário. Enquanto ela cantar essa bela música falando do santuário, eu queria que você pensasse. Eu conheço o suficiente desse tema? Será que eu preciso agora me debruçar mais tempo na Bíblia para compreender esse assunto? Será que a compreensão desse tema vai me fazer entender o momento que eu estou vivendo e por que eu estou do jeito que estou, no mundo que estou? Pensa nisso enquanto a gente ouve essa música. Majestade e o brilho de tua glória, toda a grandeza que há em ti não se explicam em palavras.
vieste ao meu encontro para fazer em mim habitação, para ligar o céu à terra, para trazer ao mundo a vida. Teu santuário, eu quero ser. Pelo milagre de tua graça, restaura meu viver. Olho para frente, não temo o futuro. Quero olhar para onde tu estás. Ser humano algum jamais viu o que preparado está para todos nós. Teu santuário, eu quero ser. Pelo milagre de tua graça, restaura, restaura meu viver. A tua glória enche a terra, teu é o poder. És soberano, rei do universo, teu é o louvor. Pelo milagre de tua graça, restaura meu viver. Teu santuário, eu quero ser. Pelo milagre de tua graça. Olho para frente, não temo o futuro. Teu santuário, eu quero ser. Obrigado, Melissa. Que bom podermos começar esse tema do santuário, entendendo que o centro do pensamento dos escritores da Bíblia é o santuário. O santuário é a habitação de Deus, o local onde Ele é adorado. E esse santuário celestial um dia foi contaminado pelo pecado. Mas Deus nunca foi pego de surpresa. E antes mesmo que Lúcifer cometesse o pecado, Deus já havia providenciado um plano para as suas criaturas. É por isso que o santuário é um tema tão apaixonante. E eu queria terminar o programa de hoje lendo um desejo do coração de Davi, expresso aqui no Salmo 27, versículo 4, quando Davi diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa Davi queria: morar na casa do Senhor, para meditar no seu templo, no seu santuário. Esse é o convite para você. Vamos meditar no templo? Vamos sonhar em morar nesse santuário? Vamos nos preparar para juntos com Davi um dia habitarmos nesse santuário? Se esse é o desejo do seu coração, eu queria orar por você agora. Pai querido,
Muito obrigado pelo conselho da Tua palavra, pelas claras orientações e por sabermos que há um santuário no céu, centro do governo divino em prol da salvação da humanidade. Nos ajuda a compreender cada vez mais esse tema e a fazer o devido preparo para um dia habitarmos neste santuário. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, querido, pela sua presença no programa de hoje. Na semana que vem, a gente se encontra para estudarmos o santuário terrestre. Eu te espero.